A Bíblia segundo o cientista. Gênesis capítulo 17. O pacto da circuncisão. Este é o canal A Bíblia segundo o cientista. Aqui a gente tenta separar o que é ciência e fé, respeitando as duas formas de tentar compreender o mundo e tentar agir de forma sensata na separação dessas duas visões. E a gente também aproveita para saber o que realmente está escrito na Bíblia, né? Porque tem muita gente inventando coisa que não está lá. Vamos lá? Episódio de hoje, Gênesis capítulo 17, o pacto da circuncisão. Nosso plano de estudos de hoje. Abraão está com quase 100 anos, Deus muda o nome de Abraão, uma herança perpétua e um pacto dolorido para os homens. Bem, em Gênesis capítulo 17, versos 1 e 2, Abraão chega aos 99 anos. Está escrito: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então, é um acordo bem simples, né? Abraão tinha que ser perfeito, só isso. E aí Deus iria fazer uma aliança com ele e multiplicar a sua descendência. Bem simples, só ser perfeito. E aí, nos versos 3 a 5 do capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão. Está escrito: então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Então, Deus fez uma mudança no nome de Abraão, né? No hebraico antigo, ele passou de Avram para Avraham, né? E isso alterou o significado, né? Porque Avraham é o pai de muitas nações. Então o nome dele tinha que agora passar a significar a promessa que ele recebia. Então é aqui que Abraão vira Abraão. E agora talvez a gente pare de fazer a confusão, né? Porque a gente está mais acostumado a falar Abraão. Nos vídeos anteriores a gente estava falando o nome anterior dele, Abrão. Então aqui nasce, né? Nesse capítulo é que nasce Abraão, o pai de muitas nações. Em seguida, Deus promete a terra de Canaã para os descendentes de Abraão. Nos versos 6 a 8 do capítulo 17 está escrito: e te farei frutificar grandissimamente, te farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Esse perpétua, essa tradução em português perpétua, ela vem do hebraico olam, para sempre. Então Deus está falando, a minha aliança aqui é para sempre. Para sempre. Então você e a sua descendência serão os meus aliados e terão essa terra de Canaã. E isso nós já discutimos que gera problemas até hoje, a interpretação desse texto. Bem, aí Deus estabelece o pacto da circuncisão. Você pensou que essa herança, esse presente ia ser de graça, ia ser fácil? Não, vai ser dolorido. Bem, em Gênesis 17, de 9 a 11, está escrito: disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Então, esse acordo, né, o recebimento dessa herança da terra de Canaã, ela tinha uma contraparte,
de Abraão e de seus descendentes. Essa contrapartida era a circuncisão. Era um sinal feito na carne, um sinal feito no corpo. E o que é isso? Mas o que é a circuncisão? Então, a circuncisão ela é a retirada do prepúcio. O prepúcio é a pele que cobre a glande, que é a cabeça do pênis. E essa retirada do prepúcio, na verdade, ela tem algumas motivações médicas. A circuncisão ela diminui o risco de infecções urinárias, inflamações e doenças sexualmente transmissíveis. Quando é feita em crianças, evita a necessidade de posterior tratamento cirúrgico da fimose. A fimose é quando essa pele ela acaba se prendendo, ela não consegue ser recolhida, e aí a cabeça do pênis ela não consegue ser exposta, tem que ser feita uma cirurgia para poder mover a pele, que é a circuncisão. Mas a circuncisão feita previamente evita esse tipo de problema. Bem, a circuncisão ela não é algo restrito ao judaísmo. Segundo reportagem da BBC, a remoção do prepúcio, que envolve a retirada da pele do pênis, que cobre a glande, é uma prática que não começou com a religião, mas muito antes. É o procedimento cirúrgico mais antigo do mundo. Acredita-se que ele tenha se originado no Egito, há cerca de 15 mil anos, segundo o livro An Illustrated Guide to Pediatric Urology, um guia ilustrado para urologia pediátrica, em tradução livre, do cirurgião pediátrico e acadêmico Ahmed Al-Salem. Então, a circuncisão não é algo que foi inventado, necessariamente, pelos hebreus. É uma prática realmente antiga, um procedimento cirúrgico antigo. E ele, mas ele é um procedimento bastante marcante para o judaísmo, porque ele marca fisicamente as pessoas, o que inclusive serviu durante a Segunda Guerra Mundial para que os nazistas identificassem judeus. Não só na Segunda Guerra, mas durante todos os momentos em que os judeus foram perseguidos na história, que não foi só uma vez, há um grande histórico de perseguições por parte dos judeus, e eles fazem questão de se lembrar disso quando estão defendendo o seu Estado, um Estado no qual eles possam viver em paz, porque houve muita perseguição. E assim, por causa da marca física, era mais fácil identificar entre os homens quem era judeu. Bem, aí há instruções com relação a como a circuncisão tem que ser praticada a partir de agora com Abraão e seus descendentes. Os meninos, eles têm que ser circuncidados no 8º dia. Então, nasceram. E aí, Gênesis 17, 12 a 13, as instruções. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Então aqui temos duas informações. Uma, que a circuncisão tem que ser feita no 8º dia. Então o menino nasce, no 8º dia ele é circuncidado. E aqui outra informação é a questão de que as pessoas eram compradas. Então servos eram comprados. Aí você tem então pessoas que vivem lá com Abraão, segundo essa informação aqui, são pessoas que foram compradas, pessoas tratadas como mercadorias. Essa é a realidade desse momento aqui relatado no livro de Gênesis. Bem, e aí, uma vez que a circuncisão passa a ser uma regra, a incircuncisão, ou não ser circuncidado, passa a ser um pecado. Até agora está tudo bem, certo? Olha só, Adão não foi circuncidado, Enoque não foi circuncidado, Sete não foi circuncidado, Noé não foi circuncidado, e estava tudo bem. Agora que a circuncisão ela passa a fazer parte de um acordo, de uma aliança, de um concerto,
Então, o estado de incircuncisão passa a ser um pecado. Isso é colocado no verso 14 do Gênesis 17. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Claro, isso aqui tem a ver com os homens adultos que, no caso, queiram viver entre os descendentes de Abraão. Porque uma vez que a regra é que nasçam as crianças, os meninos, eles serão circuncidados, aí já não tem escolha, né? Eles já estão dentro da aliança. Agora, isso aqui é sobre os homens adultos que não quiserem fazer a circuncisão, eles não poderão conviver com Abraão e com seus descendentes, né? Então, quer dizer que todo mundo que está vivendo aí com Abraão, agora, se quiser continuar com ele, vai ter que ser circuncidado. E se alguém quiser, né, fazer parte, né, congregar com os seus descendentes, também terá que ser circuncidado. Bem, aí depois de ter mudado o nome de Abrão para Abraão, né, Deus muda o nome de Sarai para Sara. Em Gênesis 17, versos 15 e 16, está escrito: Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então, assim como o Abraão será o pai de muitas nações, então a Sara agora é a mãe das nações. Então os nomes de ambos foram modificados para refletir que eles serão a origem de uma grande nação. Não só de uma nação, mas de várias. Porque, na verdade, vários povos irão descender de Abraão, não somente os israelitas. Bem, aí no verso 17, Abraão diz quantos anos Sarai tem, coisa que é difícil acontecer, a citação da idade de uma mulher. As mulheres são ignoradas, né, na grande parte da Bíblia. Você tem informações sobre os homens, né, quando que nasceu, quantos anos viveu, quantos anos teve filho, mas as mulheres são esquecidas. Agora, nesse momento, nós temos Abraão falando com Deus, questionando Deus, né? Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Então, Abraão está falando, né, que Sara tem 90 anos. Abraão dá risada. Esse é o Abraão que, anteriormente, né, se você está acompanhando os vídeos, né, com atenção, é o Abraão que aparentemente acreditou em Deus, na promessa dele. E agora ele está rindo. Então a fé de Abraão, ela sim é bem intermitente, né? Então, assim como ele também no Egito lá, ele, né, esqueceu da promessa de Deus, de que ele teria descendência, e aí achou que ia morrer, né? Agora também ele está rindo, porque Deus está falando que ele vai ter um filho. Mas ele não acreditou antes, né? Esse homem que posteriormente, né, será acreditado como o pai da fé aqui, ele tem uns momentos de descrença, na verdade. Mas chama a atenção para um detalhe. É quando ele fala aqui que a Sara tem 90 anos. Né? Espera um pouquinho aí, que essa informação aqui ela gera um problema. Porque aí a nossa estimativa anterior, né, feita no capítulo 12, ela não bate. Né? No episódio sobre Abraão no Egito, estimamos que a diferença de idade entre Abraão e Sarai era de 41 anos, de acordo com os dados que o narrador de Gênesis fornece, aquele que está escrevendo o livro. Mas pela fala de Abraão, que é esse verso em que o próprio Abraão está falando, a diferença entre os dois pode ser de 10 anos. Então, se essa for a verdade, Sarai tinha 65 anos quando foi ao Egito, e ainda era belo bastante para chamar a atenção dos egípcios e ser levada até o faraó. Mas será que ela tinha essa idade? Então, a diferença de idade era menor do que a gente pensava? Então, refazendo as contas, se a diferença de idade entre Abraão e Sarai era de 10 anos, quando Sarai morreu com 127 anos, Abraão teria 137 anos.
Abraão morreu com 175 anos. Então ele viveu 38 anos após a morte de Sarai. Nesses 38 anos, Abraão mandou buscar Rebeca para Isaac, casou com Quetura e teve 6 filhos com ela. Até aí, tudo bem. Ele teria um tempo maior para fazer essas coisas. Mas o livro de Gênesis não diz quanto tempo se passou entre a morte de Sarai e a de Abraão para confirmar isso. Então, afinal, quem está certo? A diferença de idade dele é de 41 anos. Então, Sarai teria por volta dos 30 anos quando foi ao Egito. Ou a diferença entre os dois é de 10 anos, ela teria uns 65 anos quando foi ao Egito. Afinal, quem está certo? Na verdade, não sabemos. Não sabemos. A hipótese, sobre o que esse verso 17 de Gênesis 17 é que Abraão não estaria dizendo que Sara tinha 90 anos naquele momento, mas questionando se ela daria luz quando tivesse 90 anos. É uma hipótese. Então talvez ele não estivesse falando assim, e dará a luz a Sara da idade de 90 anos, quer dizer, porque ele estava falando, nossa, eu tenho 100 anos, e a Sara até agora não teve filho. Quando que ela vai ter? Será que é quando ela vai tiver 90 anos? Então, mas isso é uma hipótese, tá? É uma hipótese que nós estamos colocando aqui. Na verdade, nós não sabemos, sério. Tá? A hipótese de que a diferença de idade entre os dois é de 41 anos faz o episódio do Egito parecer mais verossímil, porque ela sendo mais nova, mais jovem, ela estaria próxima do auge da sua beleza, e aí a história pareceria mais sentido. Nossa, os egípcios estariam deslumbrados lá com ela. Considera também a dificuldade da vida, uma vida mais difícil, com maior dificuldade das mulheres cuidarem da sua aparência. A hipótese da diferença de idade de 10 anos é apoiada somente em uma fala de Abraão, enquanto a hipótese da diferença de 41 é apoiada nas falas do narrador de Gênesis. No fim das contas, nós não sabemos com certeza qual é a diferença de idade entre os dois. Eu não sei e a Bíblia não explica. Bem, seguindo aqui, Deus dá o nome ao filho que Abraão terá com Sara. E disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Ismael é o filho que Abraão teve com a serva egípcia Agar. A gente tem um episódio sobre isso. Tá? Então a Sara, na verdade, não teve fé para esperar que Deus lhe desse um filho, e tentou resolver o problema de outra forma. E aí Abraão teve um filho chamado Ismael. E aí Abraão está falando aqui para Deus como se então Ismael fosse ser o herdeiro dele. Mas Deus diz, não, na verdade Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. Isaque, a tradução em português do hebraico, Itchak, ele ri. Observe o seguinte, Abraão riu quando Deus disse que ele teria um filho, uma grande descendência. Na verdade, ele tinha o Ismael, então ele poderia ter uma descendência aqui. A gente não sabe nem por que ele riu, na verdade, disso. Na verdade, ele riu porque Deus falou que a Sara teria um filho. E aí depois a gente vai ver também que a própria Sara ela vai rir. Então, esse nome do Isaac, significando ele ri, ele tem essa relação com o fato de seus pais rirem de Deus, ao ele prometer que ambos teriam um filho sendo idosos. O mais problemático ainda para Sara, que aparentemente era estéril, por não ter tido nenhum filho até uma idade bastante avançada. E aí Deus faz uma promessa específica sobre Ismael. Ele não deixa Ismael de lado, ele não ignora ele. Diz em Gênesis 17, 20 a 22. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado e falo-ei frutificar. Falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão.
Então, aqui Deus faz uma promessa, no caso, a gente percebe que realmente não é somente uma nação que virá de Abraão, é mais de um, porque há uma promessa para Ismael de que ele também vai ser o pai de uma grande nação. Na verdade, isso já foi prometido, né, para Agar, por um anjo, a gente viu isso no vídeo sobre o nascimento de Ismael. E aqui é uma informação bem específica, né, que ele gerará 12 príncipes, né, ou a palavra hebraica, Nessim, né, 12 governadores, 12 governantes. Bem, e aí, né, uma vez estabelecido o acordo, Abraão tem que cumprir a sua parte. E aí ele circuncida todos os homens do seu acampamento. Todos têm que ser circuncidados, né? Sem circuncisão, eles não podem permanecer com Abraão. Se alguém se recusar, tem que ir embora. E aí no verso 23 está escrito: então tomou Abraão seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Então todo mundo foi circuncidado. Estamos falando de uma operação aqui que está cortando a pele, leva um tempo para se recuperar. Naquele momento, todos os homens ali, se ele fez todo mundo foi circuncidado no mesmo dia, todo o acampamento ficou com homens ali vulneráveis a um ataque. Se algum bando ou algum reino lá viesse atacar o acampamento de Abraão, eles iam estar em dificuldade para se defender, porque é uma operação dolorida. Bem, mas parece que Deus estava com eles, porque eles não aconteceu nada. E o próprio Abraão foi circuncidado, com a idade de 99 anos. Está escrito nos versos 24 e 27. E era Abraão da idade de 99 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Nesse mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Então todos os servos, ele está aqui colocando essa palavra servo, que ela alivia um pouco a condição que na verdade eram escravos, porque eram pessoas compradas. Diferente do servo medieval, que ele não era um escravo. Ele tinha uma condição de vida assim, miserável, assim, mas ele não era um escravo. Ele tinha uma condição diferente. Aqui não. Aqui, quando a Bíblia fala de servos aqui, no Antigo Testamento, ela dá uma aliviada para não falar escravo, que eram pessoas compradas por dinheiro. Mas citando algo um pouco mais positivo aqui, então Abraão e Ismael, eles tiveram uma ligação profunda aqui, porque eles foram circuncidados no mesmo dia. Então era uma lembrança que ambos iam ter aqui pro resto da vida, de ambos aqui. Nós participamos disso aqui ao mesmo tempo. Então, foi a partir desse momento que a circuncisão ela entra como uma regra, no que nós hoje chamamos de judaísmo, que não existia ainda porque nem existiam judeus nesse momento. Então, só para você saber que nem sempre houve circuncisão. Agradeço a sua atenção, sua audiência, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar, ativar as notificações. Aqui a gente encerra dando as nossas referências. A gente sempre fala que a gente usa a versão Almeida Revista Corrigida para o texto em português da Bíblia, a gente consulta fontes para o hebraico, a sua transliteração, as fontes do hebraico moderno utilizadas aqui vêm do interlinear hebraico português. E, mais uma vez, obrigado pela sua atenção.